Queridos amigos, irmãos, muito boa tarde. É uma alegria imensa voltar a estar convosco. Como já podíamos ouvir das palavras do Zé, do Márcio, esse Conselho Regional Espírita da Quinta Região é a porta por onde nós reencarnamos nesta última vez, não é? Na cidade de Pelotas, e essa cidade do Rio Grande é uma cidade que tem boa parte da nossa família também, e um carinho, uma gratidão muito grande pela oportunidade de termos aqui também a origem do movimento espírita do Rio Grande do Sul e da sua história. E retornarmos aqui, encontrarmos amigos queridos, estou reconhecendo alguns aqui, já vi o Miguel lá que eu não abracei, a dona Neida está aqui na frente também para abraçar depois, e muitos outros, que nos trazem um senso de família. E isso é muito relevante, especialmente relevante quando nós estamos celebrando mais um mês espírita, mais um esforço de união, de unificação do nosso movimento espírita e de divulgação do Evangelho na sua acepção mais ampla e profunda, que é uma boa nova, que é uma boa notícia. Ninguém de nós, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, ninguém de nós reencarna com o objetivo do sofrimento. Ninguém de nós reencarna para fracassar nas suas propostas. Mas é certo que todos nós reencarnamos com os desafios que nos são permitidos pela misericórdia divina, pelo amor de Deus, como este educador perfeito e justo. E esses desafios seriam muito difíceis de serem vencidos se nós estivéssemos verdadeiramente sozinhos. Então, quando nós relembramos deste senso de família, que nos traz uma alegria genuína nos olhos quando a gente se encontra, que faz com que a passagem do tempo não nos separe, que faz com que a gente se identifique muito bem, às vezes até melhor dentro do centro espírita do que com alguns parentes da nossa encarnação. Isso significa, sabem o quê? Que nós estamos encontrando e reencontrando aquelas mesmas almas que antes de reencarnarmos, nos demos as mãos, tínhamos um frio na barriga, tínhamos receio dos desafios que viriam, e em determinado momento, certamente, cada um de nós perguntou, quem vai junto comigo? Em quem eu poderei me apoiar? Quem vai enxugar minhas lágrimas? Quem vai partilhar das minhas alegrias? Quem vai me advertir quando eu estiver equivocado? E quem vai celebrar comigo aquelas vitórias que ninguém vê, mas que são as vitórias do Espírito? E a resposta para essa pergunta está aqui. Dê uma olhadinha para o lado aí, uns para os outros, por favor. Dá uma olhadinha. Olha para trás. Vocês viram que eu só pedi para olhar, mas está todo mundo sorrindo. Isso significa, meus amigos, que nós nos reencontramos hoje, nas melhores condições possíveis, para cumprirmos o grande desafio de transformar a humanidade pela vivência do Evangelho. E esse desafio foi entregue àqueles que nos antecederam. E lá nas primeiras épocas, em que o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, essa palavra euangelion, né, do grego, que significa boas notícias, quando isso nos chega, nós temos as mais diversas reações, porque a proposta do Evangelho é uma proposta revolucionária. Ela é uma proposta que chega para desconstruir, inclusive, a forma como vivíamos a nossa religiosidade. Muitas vezes mergulhados no farisaísmo, em uma expressão de religiosidade que ela era de aparência, que ela era de ritos, era de apreciação social, mas que não necessariamente refletia a construção do amor nos nossos corações e a vivência da fraternidade entre nós. E nós temos um jornalista da espiritualidade, um escritor fantástico chamado Humberto de Campos. Já ouviram falar de Humberto de Campos? Humberto de Campos, que quando encarnado, inclusive integrou a Academia Brasileira de Letras, depois de desencarnado, da retomada da consciência que chega para todos nós, ele resolve colaborar com a difusão do Evangelho e o faz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse também conhecemos, né? E dentre as muitas obras que Humberto de Campos ditou à mediunidade do Chico, está a obra Boa Nova,
em que, em 30 capítulos, Humberto de Campos narra bastidores da saga do Evangelho, desde que o nosso mestre e amigo Jesus, modelo e guia da humanidade, nos traz essa proposta de amor. Pois bem, lá nesta obra Boa Nova, em um dos capítulos, intitulado A Família Zebedeu, nós pensamos esse trecho que nos pareceu conveniente para iniciar a reflexão dessa tarde. Zebedeu era o pai de 2 dos apóstolos do nosso mestre e amigo Jesus. E os filhos de Zebedeu, tão logo haviam conhecido a proposta do mestre, eles se encantaram com o Evangelho. E começaram, portanto, a segui-lo nas pregações, a se integrar na sua equipe mais próxima de trabalho. E quando a mãe deles soube disso, o que vocês acham que essa mãe fez, gente? Quem aqui é mãe? Se te dizem assim, olha, teu filho ou os teus filhos, né, eram 2, andam seguindo aquele nazareno lá. O que tu ia fazer? Vou lá dar uma olhada, né? Vou ver o que está acontecendo. E ela foi conversar com Jesus. E tendo conversado com Jesus, Jesus faz uma proposta de um reino, mas aquilo tudo era visto e percebido pela perspectiva materialista que a nossa irmã tinha. Então ela pergunta se um dos filhos dela poderia sentar à direita, o outro à esquerda dele, imaginando que era um reino de protagonismo, de poder, de notoriedade no mundo, né? Mas ela não compreendeu bem a natureza daquela proposta. Voltando ao lar, Zebedeu, pescador, chega em casa e a esposa diz, Zebedeu, teus filhos andam seguindo um nazareno que anda por aí. E diz para Zebedeu ir lá, né? Já fizeram isso também? Chegou o marido, diz, vai lá ver. Né? Tem gente que está sorrindo aqui e diz que sim. Pois ela fez a mesma coisa. Vai lá ver. E Zebedeu, ele era conhecido por ser um homem justo, uma criatura generosa, séria. Dizia-se à época temente a Deus. E ele foi conversar com Jesus. E quando Jesus compartilhou com ele a proposta do Evangelho, Zebedeu se emocionou. Ele se encantou. E tendo se encantado com seu coração nobre por aquela proposta, ele imediatamente diz a Jesus, mas nós precisamos fazer de tudo para levar o Evangelho a todas as criaturas. É preciso que esse reino se implante imediatamente em toda parte. E Jesus diz a ele, calma, Zebedeu, calma, calma. Antes de nós levarmos isso para o seio das nações, é preciso que possamos pisar a serpente do mal sob os nossos próprios pés. Como que desconectando essa proposta de uma religiosidade que é para fora e dizendo que o Evangelho só fará efeito nas comunidades e nas nações a partir do momento em que nós tenhamos a autoridade do esforço verdadeiro de vivê-lo na nossa família, no nosso lar, no nosso cotidiano. E então se inicia esse diálogo cujo trecho nós trouxemos. Zebedeu ficou surpreso, porque ele queria divulgar o Evangelho. E Jesus diz isso para ele, então ele pergunta, Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Será que essa proposta não é boa para todas as criaturas humanas? E Jesus respondeu a ele, meus amigos, em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. No entanto, nem todos os homens ainda são bons e justos para com ela. Vejamos a profundidade do que está dito aqui. Não há circunstância da nossa vida que não seja beneficiada e orientada pelo Evangelho. Não há pergunta que não encontre nele a resposta. Não há dor que não encontre nele o bálsamo. Mas o que Jesus está dizendo é que nem todos os homens, nem todas as criaturas seriam bons para com essa proposta. E vejamos que isso está lá no cristianismo primitivo. E de lá para cá, para aqueles que gostamos de história, não é, Zé? Nós podemos observar. A trajetória do cristianismo na Terra, meus amigos, foi sempre uma trajetória amorosa e pacífica? Foi ou não foi?
Nós tivemos guerras em nome de Jesus. Erguemos espadas, tivemos cruzadas. Acendemos fogueiras em nome de Jesus. E eis que, já no século XIX, nós vamos encontrar, quase 2000 anos depois, a resposta efetiva a uma das promessas feitas pelo Mestre Jesus, naqueles instantes finais da sua trajetória entre nós antes da crucificação, quando ele diz: Eu vou para o meu Pai, mas rogarei a Ele que vos envie um outro Consolador. E foi dando características. Um Consolador que estará convosco para todo sempre, que vos fará recordar todas as coisas, que vos fará recordar o que eu vos tenho dito. Pois bem, era necessário que nós reaprendêssemos a mensagem de Jesus, porque, conforme ele havia sinalizado, era possível que nós tivéssemos nos equivocado no seu entendimento e submetido este ensinamento, que é todo ele de amor, paz, fraternidade, união, empatia, carinho, paciência e amizade. Nós transformamos isso em guerras. Então, era preciso restaurar o Evangelho. A verdade é essa. E assim se fez. Nós aqui, que somos adeptos da doutrina espírita, vamos recordar que aos 18 de abril de 1857, por isso a gente comemora esse mês de abril, né? Foi lançado o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, a primeira das obras básicas da doutrina espírita. Mas nós estamos agora comemorando os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E conversando com o Márcio, antes da gente subir aqui, a gente estava lembrando o seguinte: por que será que transcorreram-se 7 anos entre a publicação de O Livro dos Espíritos e a publicação do Evangelho, se na primeira edição do Livro dos Espíritos já estava a pergunta que hoje nós conhecemos sob o número 625, em que Allan Kardec indaga aos benfeitores: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de modelo e guia? Lá em 1857, essa pergunta já existia. E a resposta também, quando os benfeitores disseram: vede Jesus. É essa resposta que definiu o Espiritismo como sendo cristão, e a nossa referência moral como sendo o Evangelho. Mas era necessário um esforço muito profundo e muito longo. 7 anos de trabalho de Kardec é mais ou menos uns 700 para cada um de nós, assim, né? Porque a força de trabalho daquele homem é alguma coisa admirável. Mas ele precisava reinterpretar o Evangelho de Jesus com o auxílio dos benfeitores. E aí nós vamos nos perguntar, desta obra que comemora 160 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo, por que ela precisou existir? E a gente foi buscar, em algumas linhas, a resposta a isso, né? E lá está, meus amigos. Em obras póstumas, nós temos algumas mensagens que foram ditadas a Allan Kardec sobre toda a sua trajetória até então. E essa mensagem foi ditada em 1863, quando ele estava terminando de trabalhar no Evangelho. Inclusive, não sei se sabem, o primeiro nome não era Evangelho segundo o Espiritismo, era Imitação do Evangelho. E foi por orientação dos Espíritos que ele ajustou, que ele corrigiu o nome para Evangelho segundo o Espiritismo. E quando essa obra estava ficando pronta, os benfeitores se manifestaram e disseram a ele o que nós transcrevemos ali, vou ajudá-los com a leitura. Disseram o seguinte: esse livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais,
dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Aí a gente fica pensando. Acendia-se novamente, e de uma forma ainda mais clara e profunda, um farol a conduzir as naus das nossas vidas em todas as circunstâncias. Alguém aqui, em algum momento, já se sentiu perdido? Já, gente. Eu também, muitas vezes. Quem de nós não tem os seus questionamentos, não tem momentos em que busca compreender as dores, em que se tornam insondáveis para nós os desígnios de Deus, e a gente vai percebendo como a nossa vida se desenrola? Pois é, mesmo nas noites mais escuras, em que o materialismo, essa percepção equivocada de vida possa nos envolver em trevas, este farol é capaz de brilhar e de nos guiar pelas águas tormentosas da vida. Não nos esqueçamos jamais disso. A afirmação dos benfeitores é que a luz do Evangelho vem para orientar não apenas a religião espírita, mas ela vem como uma referência de conduta, de moral prática para as nações, para todas as questões de interesse social, independentemente da religião que temos. E não poderia ser diferente, meus amigos. Por quê? Nós temos, muitas vezes, até no estudo aprofundado do Espiritismo, nas casas que utilizam essa metodologia, a oportunidade de fazermos o estudo comparativo do Espiritismo com outras religiões. E isso é muito bom. E a gente, eventualmente, estuda os princípios do hinduísmo, do budismo, do zoroastrismo, do catolicismo, estuda as religiões neopentecostais. E, qual é o interessante? Elas podem ter divergências em aspectos científicos, eventualmente filosóficos, mas, do ponto de vista da moral, nenhuma religião séria na Terra discorda da mensagem de Jesus. Nenhum. Porque é uma mensagem de amor. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós bem aproveitarmos essa obra magnífica, ele virá para ser a nossa resposta diária e a nossa referência de conduta e, portanto, de paz de consciência e de felicidade possível sobre a terra. Andando mais um pouquinho, meus queridos, nós vamos encontrar um outro esforço que é do benfeitor Emmanuel. Já ouviram falar do Emmanuel? Quem já ouviu falar do Emmanuel? Emmanuel é o espírito que conduz a trajetória de Francisco Xavier, do nosso Chico, nesta encarnação que conhecemos. Um espírito comprometido com o cristianismo de séculos, com as suas idas e vindas pedagógicas no relacionamento com Jesus e a sua proposta. E Emmanuel iniciou com o Chico, na década de 40, um trabalho muito bonito para nos ajudar a compreender e viver o Evangelho. Vejam como, de tempos em tempos, o auxílio vem do alto para que nós não nos desvinculemos dessa proposta de vida. Emmanuel iniciou com Chico o ditado de uma série de livros interpretativos do Evangelho que, quando foram reunidos, deram origem à coleção Fonte Viva, que muitos de nós conhecem. Já viram aquele livrinho, Fonte Viva, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, e outros tantos. Caminho, Verdade e Vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro livro da coleção Fonte Viva, ditada por Emmanuel, para nos ajudar a compreender o Evangelho, foi Caminho, Verdade e Vida. E, no ano de 1948, Emmanuel colocou no prefácio dessa obra a sua visão sobre o Evangelho. E nós vamos ver como ela estava conectada com aquela mensagem de 1863 que os Espíritos ditaram a Kardec. Olha só o que diz Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, o prefácio. O Evangelho, as palavras são difíceis, mas a gente vai entender juntos aqui. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. Que coisa, né? O que ele quer dizer aqui?
O Evangelho não é um guia para nós nos ajoelharmos exteriormente. Ele não é um guia de condutas exteriores, do ponto de vista de uma exteriorização hipócrita. Não. Ele não é alguma coisa só para isso. Só para que a gente tenha algum tipo de conversão ou de vivência que muitas vezes não se reflita na verdade dos nossos sentimentos. Ele explicou. O Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação e a administração. Vocês acham que precisa de Evangelho nas nossas casas legislativas? Nas nossas câmaras de vereadores, de deputados, no nosso Senado? Precisa? E para a administração, precisa de Evangelho nos nossos governos, na gestão das nossas empresas, das nossas organizações todas, das escolas, do movimento espírita. Para a legislação e para a administração, para o serviço e para a obediência. É guia para os que lideram e para os que são liderados, para os que servem, compreendendo que esse é um dos sentidos da vida. O Cristo, gente, se para mais nada servir a tarde de hoje e a gente guardar essa frase, eu já vou ficar um pouco feliz. Olha só, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Vocês lembram daquela verdade histórica e equivocada que nos dizia: fora da igreja não há salvação. Já ouviram isto? E a doutrina espírita diz o quê, meus amigos? Fora da... Vamos fortalecer esse coral, é bom assim para a gente ficar bem desperto. Fora da caridade não há salvação. Salvação, gente, o nome de Jesus no idioma original era Yeshua, que significa salvação. A gente poderia dizer, fora da caridade não há Jesus. Se quiséssemos aqui movimentar essas palavras sem perder o sentido. Fora da caridade não há salvação. Pois bem, o que ele está dizendo? Que na nossa história religiosa, a gente dentro da igreja tinha uma postura. Fora da igreja tinha outra. Acontecia ou não acontecia? E ele está dizendo, para o Cristo, não há linha divisória entre o templo e a oficina do mundo. Todos os espaços em que nós estivermos, todos, ele há de estar no nosso templo interior. E não há nenhum tipo de conduta que eu me permita ter fora de algum templo que seja justa dentro. E não há nenhum tipo de conduta dentro de algum templo que me eleve de alguma forma, se não for sustentada fora. E nos fazendo aprender com os próprios erros, Emmanuel arremata dizendo o seguinte: por louvá-lo a Jesus, ao Evangelho, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo, esquecê-lo, nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Esta é uma revolução do Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras de Emmanuel. Desde sempre, a mensagem de Jesus foi uma mensagem de coerência e de vivência. Mas, ao longo dos séculos, nós fizemos questão de nos apartarmos dela e nos transformamos, como dizem os próprios benfeitores, em sepulcros caiados, pintados, bonitinhos de branco por fora, mas apodrecidos por dentro. E isso é alguma coisa que não nos serve mais. Um evangelho de aparências, porque ao fundo de tudo isso, nós não encontramos a paz e a felicidade que merecemos. E ele veio para nos trazer tudo aquilo que merecemos como filhos de Deus. E essa proposta, meus amigos, ela vai se transformando e vai nos permitindo... Opa, acho que eu passei 2 aqui. Aqui. E vai nos permitindo olharmos para a vida prática hoje
e pensarmos em como nos cabe vivermos o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem aqui acha que o Espiritismo é uma religião? Vamos ver. Levante a mão, fazer a pesquisa. 1, 2, 3. Quem acha que ele não é uma religião? Quem não acha nenhuma das duas coisas? Vou contar uma coisa para vocês. Toda vez que um advogado fizer uma pergunta para vocês, respondam depende. É uma dica. E por que a resposta a essa pergunta é depende? Sabe por quê? Quando me perguntam, mas Gabriel, o Espiritismo é uma religião? Eu devolvo com outra pergunta. Eu pergunto, o que é que você entende por religião? Por quê? Porque se o entendimento que o mundo tem, ou que as pessoas tenham de religião é um conjunto de dogmas, verdades fechadas que não permitem questionamentos e reflexões. O Espiritismo tem verdades fechadas que não nos permitam refletir sobre? Não. Toda vez que a gente imagina que a religião é um conjunto de ritos exteriores, procedimentos. O Espiritismo tem ritos exteriores? Não. Se a gente imagina que uma religião tem uma hierarquia de sacerdotes, intermediários entre nós e Deus, eu pergunto, o Espiritismo tem sacerdotes entre nós e Deus? Não. Então, quando o entendimento que a pessoa tem é de que uma religião se compõe desses três elementos, ritos, dogmas e sacerdócio, não somos uma religião. Mas, e essa afirmativa é forte e importante, o Espiritismo é, sim, uma religião, na concepção verdadeira e profunda do termo, porque religião vem de religare, que é reaproximar, é unir o homem a Deus. E nós só nos aproximamos de Deus quando nos melhoramos, quando a nossa conduta intelectual e moral se permeia cada vez mais pelo amor e pela caridade. Aí acontece o religare. Então, a doutrina espírita, que é uma ciência que tem o espírito por objeto de estudo, que tem o seu próprio método de investigação, que é uma filosofia que responde quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, também é uma religião no seu tríplice aspecto, mas uma religião enquanto consequências morais de tudo aquilo que a ciência evidencia e que a filosofia reflete. A nossa religião não é de ritos, de sacerdócio ou de dogmas. Ela é de conduta. Ela é de vivência. Ela é religare. E se nós estamos falando sobre aquele tema que nos foi proposto gentilmente pela UERG e pelo nosso CRE5, o Evangelho para a transformação da humanidade, nós precisaremos agora, então, mergulharmos juntos em algumas das questões sociais e humanas que temos vivido, para que o Evangelho nos ajude a transformá-las. Vocês topam esse desafio? Porque transformar a humanidade pelo Evangelho significa as consequências morais traduzidas no nosso comportamento, a fim de melhorarmos a nossa própria vida e a vida de todos os nossos irmãos. Não é de uns ou de outros. Ah, mas a gente vai transformar todo mundo em espírita? Não. Mas a filiação divina faz com que todos sejam nossos irmãos, espíritas ou não. Mas também a pessoa que votou naquele outro candidato na última eleição é meu irmão? Ah, é meu irmão. E a pessoa daquele outro credo? E a pessoa daquela outra etnia, daquela outra nacionalidade, daquela outra vivência cultural? É meu irmão? É meu irmão. Vamos olhar para algumas dessas questões sensíveis? Pois bem, já que vocês toparam o convite, e eu agradeço pela confiança, a gente vai olhar para a primeira delas, que é a questão da igualdade. Antes de lermos lá, gente, nós somos iguais ou não somos iguais? Vou fazer a segunda pesquisa da tarde. Quem aqui acredita que nós somos iguais? Levante a mão. Quem acredita que nós não somos iguais? Levante a mão. Aprenderam, né?
Isso é gente que evolui ligeiro, né? Em 5 minutos a gente aprendeu. Depende. O Livro dos Espíritos, na sua questão 803, traz essa indagação de Allan Kardec à espiritualidade benfeitora. Perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta, sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e enunciais, assim, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens e todas as mulheres, o espírito é o mesmo, estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Que importante isso, meus amigos. Então, a primeira parte da resposta à nossa pergunta é sim. Todos nós somos iguais perante Deus. E nós vivemos, nos últimos anos, uma lição vigorosa para nos mostrar que o corpo do rico se destrói como o do pobre. Nós vivemos uma pandemia. E quando aquele vírus se multiplicava nos corpos de cada um de nós, ele não perguntava se era um corpo masculino ou um feminino. Se era um corpo de uma pessoa preta ou de uma pessoa branca. Não perguntava se era o corpo de uma pessoa heterossexual, homossexual, bissexual ou transexual. Não perguntava qual era a preferência cultural, política, a situação socioeconômica. Embora nós saibamos, e vamos falar um pouco mais depois sobre isso, que alguns tiveram acesso a recursos que os outros não tiveram. Mas a pandemia, se tivemos olhos de ver e ouvidos de ouvir, ela foi uma lição vigorosa de igualdade, de interdependência, de percebermos que, além de iguais em essência, as nossas trajetórias estão todas conectadas. E não é sustentável, tampouco inteligente, imaginar que eu posso perseguir a felicidade na minha perspectiva mundana e deixar um rastro de miséria e de dor para trás, como se isso não me alcançasse ou não me pertencesse. É uma ilusão. Porque, se nesse aspecto essencial divino nós todos somos iguais, todos estamos aqui com as mesmas condições de evolução, de perfeição, temos a mesma destinação feliz e perfectível, é claro que existem diferenças entre nós também. Não existem? Olhem para o lado de novo, vê se a pessoa é bem igualzinho. Não é. E essa desigualdade, essa diferença natural, ela não está só na apresentação física que nós temos provisoriamente. O espírito imortal, alguns de nós somos mais velhos que os outros. Independentemente do tempo de criação, nós tivemos experiências distintas, fizemos escolhas diferentes, e por vezes, mesmo diante de uma mesma prova, cada um de nós se saiu de uma forma. Então, isso nos diferencia do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista das nossas aptidões. Existem diferenças naturais, por exemplo, assim, quem aqui gosta de dirigir? Dirigir um carro? Ninguém gosta de dirigir? Que perigo deve estar o trânsito aqui de Rio Grande. Gostam de dirigir? Porque quando a gente faz uma coisa que não gosta, dificilmente a gente faz bem, né? Por isso que eu me preocupei. Quem aqui acha que é bom motorista? Sim. É importante a gente saber aquilo que a gente sabe, mais ou menos. E quem sabe cozinhar bem aqui? E quem é aquela criatura que, se for fazer um ovo frito, vai errar? Tem, né? Assim como tem gente que pode ter uma vaga que é a quadra inteira e a pessoa acha que está apertado para botar o carro. As nossas aptidões são diferentes. Só que essas diferenças, elas estão previstas na dinâmica da lei divina e são explicadas lá pela lei de sociedade, que é uma das leis morais. Importante lembrarmos, o Evangelho segundo o Espiritismo é o aprofundamento das leis morais que estão no Livro dos Espíritos, da parte terceira. É a obra que continua,
aquela parte que está lá. E lá na lei de sociedade, nós vamos aprender: nenhum homem ou mulher possui faculdades completas. É convivendo entre si que nós nos completamos. Então, se eu só quiser conviver com aqueles que são exatamente iguais a mim, ninguém vai saber fazer o ovo frito. Se eu quiser conviver somente com aqueles que são iguais a mim, nós vamos perpetuar as nossas fragilidades, porque quem é que vai aprender com quem? Nós não exercitaremos as nossas forças, porque serão iguais a do outro, elas não serão necessárias. Mas o que acontece é que essas diferenças que são naturais nem sempre se traduzem em uma convivência natural entre diferentes. Porque aqui tem uma outra pergunta, né? Gente, se a gente precisa das diferenças para evoluir, nós lidamos bem com elas? Ah, mas a gente é espírita. Sim, a gente é espírita. Quem assistiu o filme sobre a vida do Chico Xavier? Assistiram? Ele é bem fiel a algumas passagens ali. E uma delas, se vocês recordarem, trazem para o Chico irmãs que estavam gravemente obsidiadas pelos espíritos. Elas estavam amarradas até na época. E o Chico vai atendê-las, e ele pede para o seu auxiliar, diz o seguinte: meu irmão, se for preciso, aplique o evangelho com vigor. Vocês lembram o que aconteceu? A criatura pegou o evangelho e dava na cabeça das. Porque nós, muitas vezes, topamos com a doutrina espírita, e enquanto ela não faz morada efetiva no nosso coração, no espírito que somos, a gente corre o risco de reeditar o religioso do passado, querendo que os outros façam. E a gente pega o evangelho, em vez de trazer para si, aplica no outro com vigor. E aí a gente faz isso, mesmo sendo espírita, com os que são diferentes de nós. E surgem outras desigualdades que não são criadas por Deus e que são um dos grandes desafios para a transformação da humanidade. Essas desigualdades aqui. O mesmo Livro dos Espíritos, na questão 806. Agora. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais. Qual é a resposta que está lá, gente? Alguém consegue ler? Sim ou não? Não. Não. É obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Volta a perguntar Kardec. E eles respondem: desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento, essa que nós estávamos falando das escolhas. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus, diferentes ou não, deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Ah, meus amigos, enquanto a gente está aqui conversando, graças a Deus, num ambiente seguro, tem irmãos nossos que não têm o que comer. Tem crianças perecendo com fome na África e aqui em Rio Grande. Enquanto a gente está bem agasalhado, o inverno está chegando e muitas pessoas perecerão ao frio. Enquanto muitos se salvaram na pandemia porque tiveram acesso a hospitais, outros tantos não o fizeram e continuam sem acesso a hospitais por uma série de outras razões. Essas desigualdades não são criadas por Deus. Elas são fruto do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E a gente fica imaginando, mas será que eu posso triunfar na minha trajetória individual sem me ocupar dessas questões? Quando a grande máxima da doutrina espírita e do seu evangelho é fora da caridade não há salvação? E aqui nós não vamos nos deter na caridade material, que é extremamente relevante e necessária. Mas quantas pessoas sequer têm acesso à doutrina espírita, porque o espiritismo ainda não chegou em todos os corações e lugares em que ele precisa chegar. E sabem por quê? Porque o grande veículo da doutrina espírita é a vida
de cada um de nós? A vida. A gente diz assim, o Espiritismo é a terceira revelação da lei divina. É sim. Só que não é uma revelação que se resuma àquilo que está nos livros espíritas. O Espiritismo se revela todos os dias na forma como eu o vivo e as pessoas percebem. É ou não é? Às vezes é na coragem de silenciar diante de uma ofensa, para depois trazer uma reflexão. Às vezes é na coragem de um perdão, e nós falávamos sobre isso, inclusive na relação com os espíritos. Às vezes é na coragem de ser diferente e de ser criticado pelo mundo. Jesus o foi, Kardec o foi. A gente segue um mestre que foi para a cruz. E é nesse esforço cotidiano que o Espiritismo se revela. É no nosso esforço cotidiano de suplantar gradativamente essas desigualdades tão graves, sendo espíritas, no pouco quanto no muito, no que Deus nos oportunizar, é que o Evangelho transforma a humanidade. Se a gente evoluir para uma outra questão relevante, e que infelizmente desiste entre nós, olha lá, gente, vão dizer, bah, esse guri está maluco, vai falar de machismo aqui no Rio Grande do Sul. Existe, gente. Existe ou não existe? Eu sou gaúcho. E gosto muito, tenho gratidão por ter nascido nesse torrão de terra. Conhecem o nosso hino? Conhece o hino do Rio Grande do Sul? E vocês conhecem aquela parte em que a gente afirma a humildade do gaúcho? A gente estufa o peito e diz o quê? Sirvam nossas façanhas. De modelo, não é de modelo para Pelotas. De modelo a toda a terra. As nossas façanhas. E nós temos façanhas. Nós somos um povo trabalhador, né, um povo de fibra, nós temos tradições bonitas, só que a gente também tem umas fragilidades que precisam ser observadas. Nós somos o Estado brasileiro com mais número de processos judiciais por habitante, o que significa que nós não somos só corajosos, nós somos belicosos. Verdade? Nós temos dificuldade de administrar as nossas relações sem que isso chegue no campo dos conflitos e dos enfrentamentos. Nós somos um dos estados que constantemente lideramos estatísticas de depressão e suicídio no Brasil. Porque alguma coisa no nosso modo de vida, por vezes, nos tira a vontade de viver. E se nós formos observando parte dessas expressões que nós estamos aqui para transformar, nós vamos encontrar também esta convicção não espírita de que o homem vale mais do que a mulher. Essa reportagem que está aí é uma reportagem de 2023, gente. Machosfera, o que prega o movimento machista que cresce nas redes sociais e virou caso de polícia. E não era nem no Rio Grande do Sul. Acontece. E é uma problemática que nós não podemos negar. Porque, afinal de contas, nós precisamos criar leis humanas para proteger a mulher da violência. Como é que pode uma coisa dessa? A gente tem estatísticas de feminicídios. Mais, gente, eu trabalho, estudo também com governança corporativa, gestão de grandes corporações, e fazendo formações no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, esses tempos, nós fomos estudar a gestão de uma grande companhia, cujo slogan todos vocês conhecem. É uma rede de lojas que o slogan era assim, de mulher para mulher. O slogan é de mulher para mulher. Sabe o que eu descobri, Zé, Márcio, pessoal querido? Quantas mulheres vocês acham que tem no Conselho de Administração, que é o mais alto órgão de gestão desta companhia? Quantas? Deem um chute aí. Nenhuma. No mundo inteiro, o número de mulheres em cargos de alta administração é de pouco mais de 20%. Mais do que isso, nós ainda temos lugares que pagam menos para mulheres, enquanto elas fazem o mesmo trabalho feito pelos homens. Nós temos atividades que nós negamos às mulheres, e que elas não dependem da compleição física masculina, são trabalho intelectual. E, às vezes, a gente reedita isso no nosso dia a dia, nas nossas convicções, mesmo sendo espíritas.
130 anos da Federação Espírita Brasileira, nenhuma presidente mulher. 103 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, 2 presidentes mulheres. E a gente olha a maioria desse auditório como olha a maioria do nosso movimento espírita, e a maioria feminina. Não significa poder para a gente, porque esses postos de trabalho que os guris, meus amigos aqui, ocupam, e que eu também já ocupei e sigo ocupando de outras formas, eles são serviço, não é poder ou notoriedade. Mas nós não podemos negar que as mulheres têm as mesmas capacidades para servir em todos os postos em que elas quiserem. Faz poucas décadas que vocês, minhas amigas, foram autorizadas a votar. Então, nós precisamos olhar de frente para essa problemática e jogar, inclusive, a luz do Espiritismo sobre ela. E é isso que faz, vocês sabem quem? Olha lá, o Livro dos Espíritos. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher? E têm os mesmos direitos? A resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Somos iguais. Diz mais, a questão 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Porque tem países em que a mulher é considerada inferior, é proibida de estudar, é mutilada sexualmente. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E aí tem uma notícia reveladora, tanto quanto elementar no Espiritismo. O espírito que reencarna como homem é o mesmo espírito que reencarna como mulher. E aí o gaúcho dirá, mas tchê, que barbaridade. Como é, gente, olha só, como é que sabendo disso, e ninguém de vocês vai negar isso sendo espíritas, né? A gente sabe que é o mesmo espírito, que reencarna ora como homem, ora como mulher, dependendo do seu programa evolutivo para aquele momento. E aí, a gente reencarna como homem e diz, a mulher é inferior. Na próxima eu reencarno como mulher. E assim por diante. E muitas vezes, na alternância dessas reencarnações, eu apresento desafios no campo da energia sexual, da sexualidade, que é algo que muito comumente a gente abusa na masculinidade ou na feminilidade. E aí, pode ser que eu apresente desafios muito interessantes, tanto quanto complexos, na vivência da minha sexualidade, mas é o mesmo espírito que reencarna como homem e como mulher e que se apresenta no mundo com tendência heterossexual ou homossexual. Não se justifica também aqui nós sermos um país que mata homossexuais, transexuais, com a perspectiva de um machismo violento. O Espiritismo veio e o Evangelho segundo o Espiritismo está aí como ferramenta fantástica para todas as questões humanas. Sociais, religiosas, morais, práticas, familiares, íntimas, políticas, de administração, de legislação. E eu trouxe um último desafio, nós temos tantos, para nós analisarmos hoje aqui. E aí eu vou pedir ajuda para o nosso querido Roberto, para que ele possa, Roberto, rodar para a gente um vídeo, enquanto a gente pede, o Veleda é o homem da luz? Isso é um posto avançado, né, Veleda? O guardião da luz. Para o Veleda apagar para a gente. Queridos, vou explicar a vocês o que nós vamos assistir. Este é um vídeo sobre o teste da boneca. O teste da boneca é um experimento de estudos de psicologia, de antropologia, de sociologia, que já foram feitos há muitos anos, há décadas, mas recentemente ele foi reeditado com crianças na Itália. Então o vídeo aqui vai estar em italiano, mas está todo com legenda em português e a gente vai compreender. E ele é um estudo muito simples, com crianças brancas e pretas. Se coloca diante delas, aliás, com uma boneca branca e uma preta, se coloca diante de crianças pretas. Esses dois brinquedos, essas duas figuras, e se faz perguntas a elas. É isso que a gente vai assistir agora. Peço que assistam com toda a atenção e o coração, para a gente conversar sobre isso logo depois.
Meus amigos, que sentimentos surgiram nos nossos corações assistindo a essas cenas? Dói um pouquinho, né? Dói bastante. Isso existe. Isso é uma realidade. A gente pergunta e a criança acredita que ela é má porque ela é preta. Que ela é feia porque ela é preta. O próprio fato dela ter a pele de uma outra cor faz com que ela se sinta ofendida, excluída. E isso se reflete, meus amigos, em questões históricas importantes da nossa nação. O nosso Estado se construiu, em grande parte, com a mão de obra de irmãos nossos que foram traficados, retirados violentamente da sua pátria. E a quem nós, como comunidade humana, precisamos estender constantemente pedidos de perdão, reparação e cuidado, carinho, respeito. Quantas vezes a gente vê ainda hoje as pessoas sem nenhum pudor reafirmando os seus preconceitos, matando corpos, mas também sonhos, autoestimas. E será que a doutrina espírita falou sobre isso, Zé, Márcio? Olha lá. Revista Espírita, edição de outubro de 1861, texto de lavra do próprio Kardec. Lá na página 432, olha o que ele nos diz. Isso é evangelho transformando a humanidade. Olha o que Kardec nos diz. O espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas, e a palavra de Kardec, e os estúpidos preconceitos de cor. Queridos, questões importantes para a gente conversar entre irmãos como nós estamos aqui. A gente precisa de muita humildade e empatia para ouvir as pessoas e saber como elas se sentem. Eu não posso imaginar que, do meu ponto de vista, eu aprecio tudo. Vamos dialogar entre nós. Vamos nos ouvir, homens, mulheres, brancos, pretos, todas as etnias, pessoas com orientações sexuais diferentes, pessoas com visões políticas diferentes das nossas. Porque a diferença não é inimizade automática, senão oportunidade de aprendizado e de vivência do Evangelho. Perdoando 70 vezes 7, sim. Amando ao próximo como a nós mesmos, também. Nós estamos aqui para isso. Mas essa transformação da humanidade que o Evangelho promove, começa no esforço de cada um, de fazer aquilo que Albert Einstein nos desafia ali, dizendo que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. O átomo a gente já desintegrou há muitos anos. Nos preconceitos a gente está aqui para fazer isso. E não há nenhuma fonte tão abundante para nos fazer refletir sobre as nossas próprias posturas que não seja o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, meus amigos, a gente chega na porção final dessa nossa reflexão singela, fazendo-nos um convite. Primeiro eu quero pedir a vocês que deem um sorriso. Porque quando nós apresentamos desafios, isso não é para que nos sintamos derrotados ou cansados. E eu trouxe um personagem do Evangelho em especial, para brindar conosco esse momento, que é este aí. Sabem que imagem é essa? Quem é esta figura? Essa é uma pintura feita de Maria de Nazaré a partir da descrição mediúnica de Chico Xavier. Maria de Nazaré.
Lembram que a gente começou refletindo com a obra Boa Nova, do Humberto de Campos? A gente caminhou um pouquinho agora à tarde, e lá no capítulo 30 desta obra, no último, intitulado Maria de Nazaré, ele vai nos falar desta mulher, como sendo um dos vultos mais impressionantes de toda a saga do Evangelho na humanidade. Diz Humberto de Campos que impressionava mesmo a figura daquela mulher à beira da cruz, mãe, olhando para o filho pregado pela injustiça e pelo ódio, pelo preconceito, por questões com as quais nós lidamos ainda hoje. E ela ali lembrava, porque não percebia ali o governador espiritual da terra, o modelo e guia da humanidade. Ali estava o seu filho. E ela lembrava, sabe de quê, gente? De Jesus bebê, mamando no seu peito. Lembrava do menino alegre brincando pela casa. Lembrava do rapazote que, quando se distraíam, ele estava ensinando aos doutores no templo. Que, quando volta e meia andava pela rua, parecia com um malfeitor, ele acolhia todo mundo. E pensava na injustiça e na dor daquele instante tão triste. Ao seu lado, o mais jovem dos apóstolos, o evangelista João. E quando Jesus se aproxima do seu momento de exaustão naquela cruz, antes de mais nada, ele olha para Maria e para João, que estavam lado a lado, e diz a eles: mãe, eis aí o teu filho. Olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Como que encomendando um ao outro, no cuidado e na vivência do amor e da fraternidade. Jesus perece fisicamente, porque triunfa em espírito. E tempos depois da crucificação, seguindo o seu apelo, João e Maria mudam-se para uma cidadezinha chamada Éfeso. E lá Maria vai morar numa casinha pequenininha junto com o jovem João. Quando descobriram que ela estava lá, meus amigos e amigas, não pensem que as pessoas faziam fila para consolá-la, pelo contrário. A saudade de Jesus que muitas vezes nós sentimos, a necessidade do seu evangelho como resposta a todas as nossas questões, fazia com que as criaturas se enfileirassem do dia à noite na porta da casinha de Maria. Ela atendia um por um, ouvia as suas dores e ao final dizia: meu filho, minha filha, isso passa. E as pessoas traziam algo mais, ela dizia: isso também passa. Consolando almas e vivendo o ensinamento do seu filho da forma mais pura e profunda. Ao final do dia, quando a casa se esvaziava, a saudade do filho. Que mãe não teria saudade de um filho como Jesus? Os anos se passaram e ela foi consolando todos aqueles que buscavam Jesus e encontravam Maria. Até que ela foi envelhecendo, o corpinho foi ficando mais frágil. E no final de um daqueles dias, entra um último visitante na casinha de Éfeso. Quando ela percebe, era ele. Era o filho. E aquela mulher sublime foi se jogar de joelhos aos pés de Jesus, e ele segurou e disse: não, mãe. No reino do meu pai, tu és rainha. Acolhe no seu regaço, no seu abraço amoroso, aquela que o havia recebido nos braços na infância na terra. Naquele mesmo dia, horas depois, Maria desencarna. Quando ela desencarna, uma corte de espíritos angélicos vem ao seu encontro. E vocês imaginem com a saudade que ela estava, meus amigos. Eles perguntaram a ela: senhora, qual é a sua vontade? O que eles imaginaram? Ela dizia: eu quero ir ao encontro do meu filho. E ela disse:
ouvi dizer que há um grupo de cristãos para serem martirizados no circo. Levem-me até eles. Ela encontra, depois da caravana espiritual, os cristãos esperando para serem devorados pelas feras no circo. Naquele tempo em que a perseguição àqueles que divulgam o Evangelho já havia se iniciado e não terminou até hoje. Porque hoje não são os leões do mundo que nos corroem. São os preconceitos, é o egoísmo, a indiferença, o orgulho, o estranhamento à nossa postura no mundo quando fazemos o nosso esforço de sermos espíritos. E ela se aproximou deles e foi infundindo bom ânimo nas criaturas que estavam prestes ao sacrifício. E chegou próxima de uma jovem em especial e começou a dizer a ela: canta, minha filha, canta, porque eu já rompi os portais da imortalidade. E de fato, Deus concede a cada um segundo as suas obras. Canta, porque são bem-aventurados os aflitos, que se esforçam por viver o Evangelho do Senhor. Canta, porque todo aquele que se esforça por ser menos egoísta e menos orgulhoso, mais operoso na seara de Jesus, colhe frutos belíssimos de amor, de saúde e paz que todos buscamos. E foi assim que se grafou no próprio Evangelho segundo o Espiritismo a descrição de que os cristãos, estranhamente para o mundo, desciam ao circo ébrios de esperança. Ninguém compreendia a serenidade, a tranquilidade e a força daqueles homens e mulheres que tinham Jesus no seu coração. O que é que nós precisamos, se não isto, meus amigos? Quando olhamos para esse mundo que nos pede transformação, sejamos nós aqueles que, mesmo entre as dores, transitamos ébrios de coragem, de esperança, de amor, de entendimento, incansáveis. E, quando necessário, buscando força uns nos outros, como faziam aquelas criaturas e ouviam de Maria. Isso passa, isso também passa. Se tivermos de chorar, que choremos. Se algum dia cairmos, que levantemos. Mas que jamais desistamos de sermos as cartas vivas do Evangelho de Jesus, porque os primeiros a se beneficiarem desse esforço cotidiano, da destruição dos preconceitos e da construção do amor, seremos nós mesmos. E se algum dia isso estiver muito difícil, que a voz dela possa ecoar no nosso coração, dizendo: canta, canta sempre. Muito obrigado.